Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tudo bem. Tenham um excelentíssimo dia e vamos lá para mais um videozinho aqui no canal com essas dicas maravilhosas, né, de conservação, de compras de ingredientes para nossas receitinhas ficarem ainda mais deliciosas. Então já se inscreva no canal, deixa o like de vocês, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, que isso ajuda muito o canal a crescer, tá bom? Então esse vídeo eu vou falar para vocês sobre ervas, especiarias e condimentos. Então essas ervas, especiarias e condimentos são ingredientes que servem para enriquecer as nossas receitas, acrescentando a elas sabor e aroma, realçando e valorizando os ingredientes principais. Servem também como alimento de decoração e acabamento em nossos pratos. A maioria das especiarias é encontrada em forma de pó, como a pimenta do reino, nonoscada e cominho. Quando utilizadas em forma de grão ou de pedaços, devem ser retiradas da preparação antes de servir. As ervas aromáticas podem ser encontradas frescas ou secas, dependendo da época do ano. Se utilizar ervas secas, lembre-se que os sabores e aromas são mais concentrados e, portanto, reduza um pouco a quantidade. Evite preparar ervas secas e especiarias em embalagem muito grande. Compre sempre o necessário para algumas receitas, pois com o passar do tempo, o aroma e o sabor tendem a diminuir. Então, o açafrão, de sabor e aroma delicado, dá uma coloração amarelada à receita e pode ser usado para dar cor a massas em geral. É utilizado em algumas receitas, como frutos do mar, aves, risotos e na tradicional paella. Utilizando também na preparação de licores, quando o pistils deve ser colocado em líquido morno antes e adicionado à receita, para ele decompor então, para ter aquela corzinha, né? Normalmente vinho branco ou água, seu em pó pode ser adicionado diretamente à preparação. Açafrão tradicional. A cúrcuma é uma raiz de coloração amarela que, transformada em pó, é utilizada em substituição ao açafrão verdadeiro. Em termos de sabor e aroma, não tem nenhuma semelhança com o original. Tem em comum a capacidade de dar coloração amarela à receita. A cúrcuma é a base para preparar os curries e de alguns pratos de culinária asiáticas. O aipo. O aipo são folhas extremamente aromáticas e são utilizadas em salada, molhos e caldos. As sementes são adicionadas a piques e conservadas em geral, que são naquelas conservas, né, de pepinos, que são os piques. Alcaparra é uma flor colhida ainda em botão e conservada, geralmente em vidro, numa mistura de vinagre e sal. De sabor marcante e característico, enriquece molhos, salada, peixes e carnes. Combina com molhos à base de manteiga, molho com tomate e maionese. O alecrim. Erva aromática com ardor agradável e forte, muito utilizada na região do Mediterrâneo. Ingrediente indispensável em assados à base de carne, peixe, pães e massas. Faz um casamento perfeito com azeite de oliva e o alho. Alfavaca. Alfavaca, também conhecida como segurela, pode ser utilizada em diversas receitas à base de carne vermelhas e aves. Combina também com molhos à base de tomate ou manteiga com ervas. Alho. O alho é um dos ingredientes mais importantes na culinária. Utilizado à base de todas as culturas gastronômicas, acrescenta sabor e aroma marcante em muitos pratos tradicionais. Salvo ser indicado em grande quantidade na receita, deve ser utilizado com cuidado.
pois pode sobrepor-se ao sabor dos ingredientes principais da receita, dominando o sabor final da preparação. Quando refogado, o alho evite dourar com excesso, pois isso fará com que a receita fique indigesta, com um sabor levemente amargo. Alho de poró. Da mesma família das cebolas, com bulbo branco e folhas verdes e longas, a parte branca é utilizada em refogados como recheios e tortas e quiches, com massas em diversos molhos. A parte verde é indicada para aromatizar caldos, sopas e ensopados. Azeitona. Este é um bom ingrediente importado na culinária do Mediterrâneo, utilizado como antepasto no preparo de molhos e como decoração indispensável em algumas pizzas, empadinhas e em recheio para pastel. Canela. É a casca de uma árvore e pode ser usada em pedaços. Canela em pau ou moída, canela em pó. Em pau emprega-se a doces de massas ou calda em sobremesa caseira, como os doces brasileiros de abóbora, coco e outros. Em pó pode ser salpicada em doces em bananas, mingau e outras receitas. A culinária do Oriente Médio utiliza-se da canela como um de seus principais temperos, inclusive para pratos salgados. Carril. O carril tem sabor exótico e é geralmente conhecido como curry. Compõe-se de uma mistura de várias especiarias. A base é a cúrcuma. Existe mistura que contém até 16 diferentes especiarias e ervas. É o tempero básico de pratos indianos, normalmente utilizados em ensopados de frango ou de pescado. Cebola. O ingrediente indispensável na culinária. A cebola é a base da maioria dos refogados em outra e preparação de milhares de receitas. Pode ser utilizada das mais variáveis formas, cruas, refogadas, assadas, fritas ou cozidas. Combina com praticamente tudo. Cebolinha verde. A cebolinha verde, a cebolinha de cheiro que nós falamos sempre, é a mesma família da cebola comum. Seu valor é delicado e agradável. Pode ser utilizada como tempero para diversas receitas. Bastante utilizada na culinária típica brasileira, faz um bom par com a salsinha ou com o coentro. Cheiro verde. É uma mistura de cebolinha verde com salsa. Fresco ou desidratado, esse tempero é indicado para dar sabor e aromas aos refogados, aos ensopados e aos assados em geral. O coentro. As folhas do coentro são aromáticas e podem ser impregnadas para temperos de peixes e moquecas. As sementes, em grão ou em pó, constituem sabores condimentos para assados de carne, de porco, prics e pão salgados. Também é um ingrediente utilizado em cozinhas mais exóticas, como a tailandesa e a mexicana. Cogumelos. Segundo os franceses, os cogumelos trazem para a mesa o aroma do bosque. Atualmente encontramos várias qualidades de cogumelos, como os Paris e os Caetetuba. Cogumelos frescos devem ser limpos com um pano em vez de lavados. Encontram-se também os cogumelos secos e desidratados, que possuem sabor forte e marcante. Deve ser reidratado antes de ser utilizado nas receitas. O coloral. O coloral, também conhecido como colorífico, é extraído do pimentão vermelho ou das sementes de urucuzeiros, árvore nativa brasileira. Emprega-se a dar coloração vermelhada alaranjada no arroz, patês, molhos, aves e carnes de todos os tipos na tradicional moqueca capixaba e umas outras receitas. O cominho é uma semente pequena e alongada, pode ser utilizada em grãos para polvilhar pães, salgados ou em pó como tempero de carnes de panela ou assados. É um tempero básico da culinária regional nordestina.
por apresentar sabor forte, deve ser usado moderadamente, pois tende a dominar os sabores da sua receita. Cravo da Índia. O cravo da Índia tem a forma de um pequeno botão de flor e aroma forte e picante. Utiliza-se inteiro em doces de frutas, seja em calda ou em pastas. É empregado também em batidas como quentão e vinho quente. A brasileira, vinho quente é brasileira. Em pó, pequena quantidade, serve para temperar carnes, ensopados e receita de bolos, tortas e pães. O dill, uma saborosa aroma erva de sabor levemente anisado e parecido com a das folhas da erva doce. Bastante impregnado em receitas como peixes, os molhos, como os iogurtes, e em algumas receitas com legumes. Erva doce, semente. Suas sementes são utilizadas em pães doces, bolos, biscoitos e tortas. Serve também para aromatizar o chá. Entra em composição nas geleias de mocotó. Prepara-se também um delicioso chá com as sementes de erva doce. Estragão. Erva de folhas longas e finas, bastante aromática, utilizada largamente na culinária francesa. Alguns bons vinagres são aromatizados com estragão. O molho Besnaise, em clássico, leva em sua composição essa saborosa e perfumada erva. Gengibre. A raiz do gengibre tem sabor picante e aroma muito acentuado. No norte do Brasil, ela é usada para temperar muitos pratos típicos, como a moqueca de peixe e a tradicional quentão. Na culinária oriental, é um dos ingredientes à base indispensável como acompanhamento para sushis e sashimi. Em pó pode ser utilizado para aromatizar biscoitos, bolos e tortas. O gengilim. As sementes do gengilim são usadas ao natural ou torrada. Ao natural, são polvilhadas sobre massas e pães, tortas e biscoitos. Torradas são mais apropriadas para polvilhamento de massas como calda de mel, a chinesa, doces árabes e outros pratos de culinária oriental. Hortelã. A hortelã fresca é muito utilizada na culinária. Na culinária árabe, outros clássicos é a geleia de hortelã, que acompanha receitas de carneiro, de cordeiro. Entra ainda no preparo de refrescos, drinks e licores. Cúmel. Esse cúmel é bastante conhecido no Brasil por alcarávia. É muito utilizado por alemães e húngaros para dar sabores característicos a alguns dos seus pratos mais comuns, como salada de batata, patês, chucrute, pães, bolos e biscoito. Então, ela é mais conhecida pelos alemães. É o cuncumel. O louro. O louro é utilizado para aromatizante e estimulante do apetite. Utiliza muito em feijão. Encontrado em folhas secas ou frescas na maioria dos mercados. Serve para aromatizar carnes de todos os tipos, ensopados, caldos e marinadas. É utilizado também no cozimento de castanhas. O manjericão. O manjericão é bastante aromático, sendo usado na preparação de molhos de tomate, na tradicional pesto genovês, ensalada, cremes, pastas e tortas. Manjerona. De aroma e sabor delicado, o manjerona é usado no cozimento de presunto, tipo tender made, em molhos de tomate, como com ou sem carne, e assados de carne de porco. Molho inglês, condimento bastante utilizado na culinária, realça o sabor de algumas receitas e torna-as ingredientes principal de outras. Combina com carnes em geral e fica ótimo em sanduíches e molhos. Na composição básica entra
Entram alcachofra, cravo da Índia, vinagre e açúcar. Mostarda, condimento preparado a partir das sementes da mostarda, misturada com vinagre ou cúrcuma para dar cor. Encontrada em várias preparações diferentes, indicada como acompanhamento para carne, salsicha, embutidos em geral. Entra também na preparação de vários molhos, como o molho mostarda, servindo com filé mignon. Nonoscada. Noz moscada. A noz moscada é uma aromática. Ralada serve para dar sabor característico nas sopas, molhos, recheios e carnes de frango, aves e carnes ensopadas ou assadas. Utilizada à medida certa, confere um sabor delicado aos pratos. Utilizada com excesso, pode ser prejudicial à saúde, pois seus óleos essenciais possuem princípios ativos. Orégano. Orégano tem um aroma forte e tanto pode ser usado fresco ou seco, indicado para aromatizar pizzas e outros pratos de culinária italiana. Seu sabor tende a dominar a receita, portanto, deve ser utilizado com moderação para liberar mais sabor e aromas. O orégano, ao adicioná-lo à receita, esfrega as folhinhas entre os dedos. Papoula. Sementes. A semente de papoula tem um sabor agradável e com textura crocante. Com condimento, pode ser salpicada em massas, biscoitos, pães. Utiliza-se em algumas receitas salgadas. As pápricas. Páprica doce é extraída do pimentão, vermelho e secos. Já a páprica picante é resultado de pulverização de pimentas vermelhas, secas ao sol. Tanto uma quanto a outra serve para dar sabor e cor em diversas receitas, como goulash, bastante utilizada na culinária húngara, alemã e polonesa. Ingredientes também bastante utilizados na Espanha. Pimenta branca. A pimenta branca é extraída do mesmo fruto da pimenta do reino, menos aromática e menos picante. O uso de ambas é o mesmo, mas a pimenta branca dá um aspecto melhor ao tempero de sopas claras, maionese, salpicão e legumes com carnes brancas ou presunto e pratos à base de molho branco, porque sua cor não se destaca. Pimenta de caiena. É uma espécie de pimenta vermelha, seca e transformada em finíssimo pó. Muito ardida, deve ser utilizada com cautela. É uma das pimentas mais utilizadas na culinária do sul dos Estados Unidos. Pimenta calabresa. É a pimenta vermelha seca e transformada em flocos. Destaca-se por ser muito picante. Pode ser acrescentada a refogados como a finalização de receitas. Utiliza-se com moderação, pois ao ser aquecida ela libera o óleo essenciais que conferem bastante ardor à receita. Pimenta da Jamaica. Apreciada especiaria, também conhecida como pimenta síria ou tempero barar. Seu sabor e seu aroma lembram uma combinação de canela, nonoscada e cravo. Utiliza-se no preparo de pictes, peixes, frangos, carne e alguns doces. Priques. Pimenta de cheiro. As pimentas de cheiro são facilmente identificadas. São bolinhas vermelhas e amareladas. Muito usada na culinária brasileira, principalmente na baiana. Seu sabor é mais suave e menos picante do que as maioria das pimentas e possui aroma agradável que estimula o apetite. Pimenta do reino, a mais conhecida de nós brasileiros. A pimenta do reino, também conhecida como pimenta preta, preferencialmente deve ser moída na hora, para manter suas características e aroma e sabor. Pode ser utilizado os grãos inteiros no preparo de caldos, conservas e molhos básicos. Pimenta malagueta, pequena, porém poderosa.
Essa é uma da pimenta mais ardida, sendo muito usada na cozinha regional brasileira. Pimenta verde é uma dos que os franceses mais utilizam. A pimenta do reino, que foi colhida antes do amadurecimento, que dá aos pratos um sabor todo especial. Levemente picante e perfumada, serve especialmente para preparar carne bovinas e pratos. Mais conhecido entre os preparos com ela é o filé. Raiz forte. De forte aroma, acentuado sabor. É usada ralada para temperar patês e queijos, saladas cruas de pepino ou rabanete, arenque e molhos. O sal, então, todo mundo conhece, né? O tempero utilizado mundialmente em quase todos os pratos. E se exala docemente. Então, sal, vamos repetir. Tempero usado mundialmente em quase todos os pratos. De sua exata dosagem depende o sucesso ou insucesso de um prato. Entra também na composição de muitos doces, pois realça o sabor do doce. É encontrado em várias formas, refinado, marinho, grosso em pedras. O sal marinho é o mais indicado para a culinária, pois proporciona à receita um sabor bastante agradável e pouco ácido. A salsa, um dos temperos mais usados na cozinha. De sabor agradável e aroma suave, a salsa completa as mais variáveis receitas. Pode ser encontrada nas espécies lisa ou crespa, sendo assim as mais indicadas para a decoração dos pratos. O salsão é semelhante ao aipo. As folhas entram em preparo de caldos, sopas e cozidos. Os talos podem ser consumidos crus, em forma de salada ou refogados. É ainda um dos ingredientes básicos dos refogados à moda italiana, utilizado em receitas e ensopados. A sálvia. A sálvia é uma erva de folhas ligeiramente acinzentadas, aromáticas e levemente azedas. Servem essas folhas para o tempero de assados, em geral molhos e sabor fortes de carneiro, cabritos e porco. Um dos ingredientes bastante utilizado na culinária italiana. Combina com molhos à base de manteiga. Tomilho é uma das ervas importantíssimas na culinária internacional. De pequenas folhas arredondadas, com sabor delicado, lembrando a do orégano, porém mais suave. Entra no tempero de carnes e aves em geral. Combina com tomates, batatas e legumes. O azeite e o alho são companheiros ideais para o tomilho. O vinagre. Esse é um dos ingredientes importantes na culinária. Sua origem é muito antiga. Ele é resultado da acidulação do vinho, arroz ou maçã. É mais comum é o vinagre de vinho branco. O vinagre de arroz é utilizado em toda a culinária asiática, e as de maçãs em algumas culturas europeias e norte-americanas. Indispensável em receitas de molho para salada e algumas marinadas para carne. Zimbro. O zimbro tem seus frutos parecidos com as pimentas pretas, porém um pouco maiores. Usa-se em preparo de chucrute e outros pratos de culinária alemã. Muito utilizado no preparo de receitas à base de carne fortes. Pode ser utilizado também em molhos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado então desse vídeo, com essas dicas importantíssimas, com esses ingredientes, especiarias importantíssimos para nossas receitas, para tudo que a gente vai fazer, né? É necessário a maioria desses ingredientes, os quais eu falei aqui para vocês nesse vídeo. Espero então que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Quais são os tipos de vídeos que vocês querem aqui pro canal, tá bom? Deixa seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas.
se inscreva no canal e nos ajude o canal a crescer, certo? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, que o dia de vocês seja repleto de graças e bênçãos. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.